Boa tarde, amigos do atletismo. Estamos de volta com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma realização da Federação Catarinense de Atletismo em tempos de pandemia. Lembrando que, se você não tiver o que fazer na rua, fique em casa, se cuide e cuide dos outros. O nosso convidado de hoje, eu digo que ele é um convidado especialíssimo, um dos atletas mais longevos, ecléticos e que praticamente competiu em tudo, e ele vai contar isso para nós, e hoje é uma das estrelas mundiais da categoria Master. Meu convidado, com muito prazer, o nosso querido amigo Gerry Edson da Costa. Boa noite, Gerry. Boa noite, Deraldo. Que prazer estar com você aqui. Você é o máximo, é o cara. Nada, vocês é que são. A gente só chama vocês para conversar, para contar história bonita. Tudo bem, Gerry? Como é que está esse tempo de pandemia, essa correria toda maluca aí, tudo certo? Tudo é difícil, né, Deraldo? Porque a gente queria estar com esse contato próximo, né? E a pandemia fez a gente ter uma relação diferente, né, do que acontece naturalmente. Mas eu tenho muita fé que a gente vai superar tudo isso e que vai ser um grande exemplo para todo mundo. Com certeza, com certeza. Estamos rezando e torcendo para isso. Gerry, como todos os nossos convidados, eu começo sempre do começo, do primeiro degrau da escada. Então, você começou muito jovem, que eu tive o privilégio de acompanhar toda a carreira e continuo acompanhando, mas conta para nós, para nossos amigos, quem, quando, como, onde, quem descobriu o Gerry Edson da Costa para o atletismo. Então vamos lá, vamos partir do start inicial. Eu vim de uma família muito humilde, e de Blumenau, do bairro da Ponta Aguda, mais especificamente da rua Lothar Creek. E eu, com 5 anos de idade, por incrível que pareça, eu descia o morro sozinho, da comunidade, e pegava o ônibus até a creche. Nossa, sozinho. Sozinho. E meu pai era motorista da companhia Hering e a minha mãe era tecelã. E a companhia Hering, ela deu bolsas para os filhos dos funcionários. E eu consegui uma bolsa no Colégio Sagrada Família, um colégio particular. Sim, sim. Ótimo colégio. E que, enfim, revela também grandes talentos, né, de Blumenau, das competições. E eu nunca vou me esquecer que, então, de 6 para 7 anos, eu iniciei na primeira série e já comecei com bullying lá na primeira série. Porque eu era diferente, evidentemente. O pessoal falava de Disney. E eu falei, quem é esse Disney? Também quero conhecer esse Disney, né? Aí, você imagina como era, né? E aí, a coisa que eu mais adorava, Deraldo, era a educação física. E a educação física, na minha época, era calistenia pura. Sim, sim. A gente só ganhava os últimos 20 minutos se tivesse um comportamento muito bom. Ganhava a tal do mata-soldado, que hoje é a queimada. Queimada. Aí a dona Arizontina, a professora dona Zonta, querida, ela chegou assim e disse, olha, semana que vem vai ter uma competição de atletismo aqui interna da escola. Falei, atletismo? Aí, dona Zonta, o que é isso? Que bicho que é esse? Ela disse, olha, é correr e pular. Eu falei, tiro de letra. Eu corri o dia inteiro na comunidade. Imagina. É isso aí, meu. Aí, chegou o dia da competição, eu venci os 30 metros, fiquei em segundo no salto em distância, perdi para o meu irmão, e fiquei em segundo no salto em altura e perdi para o meu irmão também. Só que era de primeira a quarta série. Eu estava na primeira série e eu competi com os meninos da quarta série. Ali, inconscientemente, eu já tinha alguma coisa a oferecer, mas não sabia, né? Claro. Aí, eu disse, dona Arizontina, eu quero fazer isso. Onde se faz? Ela disse, olha, daqui a 2 semanas vai ter os Jogos da Primavera. É a competição mais importante de Blumenau no âmbito escolar.
E uma das maiores de Santa Catarina. Sim. Dali eu vi nascer muitos atletas famosos, ou todos os atletas famosos de Santa Catarina, né? Sim, sim, com Que certeza. moravam em Blumenau ou região, porque tinha também Timbó, Pomerode, Indaial, né? Também participam. Sim. E, para minha surpresa, a primeira competição de atletismo oficial, entre aspas, né? Foi no Galegão. Galegão. É. Lá eles fizeram as raias dos 75 metros, em redor do Galegão foi disputado os 1.200 metros, e na lateral o lançamento da pelota. E, para minha surpresa, eu fiquei em segundo nos 75 metros, competindo descalço, que eu sempre corria descalço, né? Fiquei em segundo nos 1.200 e, nossa, fiquei extasiado. Eu dormia com aquelas medalhas, sabe? Eu dormia. Olha que loucura, né? Não, mas não é loucura, não. É assim Aí, mesmo. Deraldo, passou-se 78, passou-se 79, e eu sempre, Dona Horizontina, onde é o local para fazer isso? Se olha, eu não sei. Mas, Dona Horizontina, tem que ter um local para a gente fazer isso. Em 1980 para 81, eu mesmo decidi ir sozinho. Eu falei, já que a competição foi no Galegão, é lá o lugar. Peguei e saí de pé da República Argentina, né, onde eu morava, né, da rua Lothar Krieg, da comunidade, e fui andando até o Galegão. Dá 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar. É bem longe, bem longe. Naquela É, época era mais longe ainda aparecer, né? e eu tinha já 8 para 9 anos, né? Então, eu peguei, Deraldo, e cheguei lá, e tinha, do lado do Galegão tinha um anexo chamado, eu não me recordo agora o nome, mas era um anexo, parecia uma linguiça, o Linguição. O linguição, o O linguição. Linguição, onde trabalhava o Exatamente. pessoal do vôlei e da ginástica olímpica, que hoje é Exatamente. ginástica artística. Sim, sim. Cheguei lá, estava o professor, ele disse, é você mesmo que vai fazer ginástica olímpica. Eu falei, eu vou fazer ginástica olímpica? Nossa, olhei todos aqueles guris fazendo, né? Mortal de frente, mortal de costas, e o pé dobrava, a ponta chegava no calcanhar, né? Eu falei, meu Deus. Aí, fiz 6 meses. Todos os dias eu chorei. Todos os dias. E olha que eu era raçudo, né? Porque era todo dia uma dor diferente em algum lugar. Aí, um dia eu saí daquele ginásio e falei, meu Deus, não é isso. Aí, olhei para o Galegão, tinha um monte de criança correndo. Tinha um professor. Aí eu fui, ô professor, eu posso participar? Ele falou, pode. Já estava correndo, já acho que já estava 2 horas antes no dia seguinte. E era segunda, quarta e sexta. Aí, E o nome desse professor qual é? Otmar Lothar Welsh. Eu olhava para ele assim, meu Deus, ele é um gigante, porque 2,5 metros de altura. ele falei, meu Deus, como esse homem é grande, será que eu vou ficar grande assim? Imagina, eu fui um ratinho, né? Sabes Aí que, disse, ó, negócio é o seguinte, já te interrompendo, ele foi treinador da Liege, a nossa secretária. aí ele disse assim, é 12 voltas em redor do Galegão. Falei, 12 voltas? Beleza. Aí saiu todo mundo, assim, como se fosse um tiro de 100 metros. Quando deu a terceira volta, eu já estava na frente de todo mundo, dando capote. Aí, quando terminou, ele olhou para mim, eu disse, professor, tem mais? Ele falou, olhou assim e falou, não, tu tens que continuar. Mas eu falei, por que eu não vou parar? Eu vou ouvir. E aí, alguns meses depois, eu já estava na mão de Ivo da Silva. Outro grande, nossa, outro grande. Aí o Ivo assim, fantasticamente, ele disse, olha, negócio é o seguinte, do atletismo é que vai ser a sua vida. Agarre com todas as suas forças, porque é ele que vai te ajudar a ser um grande homem. Aquilo eu gravei até hoje, sabe, Deraldo? Sim, mas E é aí, típico do livro, esse tipo de conselho direto e franco, né? sim, o Ivo sempre foi muito objetivo.
muito. Ele foi também um grande pai, né? Porque os conselhos que ele dava, extra treino, enfim. E ele falava uma coisa muito importante para mim. Jerry, não adianta só ser um grande atleta. Você tem que ser um grande ser humano. Você tem que estudar. Porque ele sabia que eu tinha vindo da comunidade, né? E que ali o caminho é outro. Por isso que eu fico muito feliz, sabe, quando eu vejo os projetos, sabe, Deraldo? A gente tem que resgatar o atletismo para as crianças e fazer os projetos em prol dos jovens, enfim, para resgatar mesmo, né? Aí, 81, treinei muito, já ganhei todas as corridas de rua que tinha de Blumenau e região, porque eu fazia tantas corridas de rua, que era o começo do start das corridas de rua, né, em Santa Catarina. E também os Jogos da Primavera, tinha os Jogos Regionais da região, os Jogos da Quarta UCRI, que eram os Jogos escolares, né? E em 82, eu, então, já estava despontando como um excelente atleta competitivo. Eu fui, com 12 anos, para o campeonato de menores, em Florianópolis, e o campeonato juvenil. E aí eu fiquei muito bravo, porque eu fiquei em sexto, competindo com Alexandre Fernandes Vaz, competindo com eram uns atletas muito bons de Florianópolis, inclusive o Erasmo Marcelo Damiani. Eu vi a Cornélia ganhar os 200 metros com barreira, acho que lá, com uns 30 metros de diferença. Sim, sim. Eu vi o início da Clarice Kuhn. Eu vi o início da Jupira Maurina da Graça, que é uma irmã para mim, né? Grande Jupira. A gente se fala quase todos os dias. E eu vi a Maroca. Eu nunca me esqueço quando a Maroca terminava a prova, ela terminava azul. E tão vermelha que ela ficava aquele rosto dela no 800 metros. É verdade, verdade. Tem uns episódios assim maravilhosos. Eu vi a Ana Beatriz Moser, que se tornou uma grande atacante da seleção. Começou no atletismo, né? Que começou no atletismo, e ela começou junto comigo lá em Florianópolis, no campeonato de menores. Infantil. Ela ficou em segundo lugar no salto de altura. No infantil. No infantil. Porque naquela tua época, você foi privilegiado, Jair, que além das competições escolares, nós tínhamos o pré-mirim, o mirim e o infantil. O infantil. Antes de chegar no menores. Exatamente. E o juvenil? E depois juvenil, adulto. Eu competi em todas. Exatamente. Em 82, eu bati o primeiro recorde catarinense dos 1.000 metros na antiga Tupi. Lá na Tupi, em Joinville, né? Você tem ideia, o Jerry falou aí, por exemplo, algumas provas que não existem mais, infelizmente. 1.200 metros, 200 com barreiras, né? Na época, 1.000 metros. E depois eu vou te contar os números aqui, tu vai saber algumas coisas dos 1.000 metros que tu nem tu sabe. E então, eu me lembro... Assim, eu fico emocionado. Surgia... Infelizmente, a gente não conseguiu, eu estava dizendo agora há pouco para o Jerry, a gente está fazendo o trabalho do resgate das marcas absolutas, que nós vamos concluindo esse ano. E o ano que vem é um projeto da gente começar a buscar esse mesmo modelo, desculpem, nos campeonatos estaduais das diferentes categorias. Aí nós vamos chegar lá no pré-mirim, vamos chegar lá no mirim, a gente está juntando esse material. Estava tudo disperso. Isso é maravilhoso. Parabéns, Deraldo. Parabéns, então parabéns. Nós vamos buscar nomes aí que vocês não têm nem ideia. Assim... Da Costa, esse nome que está presente desde o pré-mirim até o Master, que nós vamos falar daqui a pouco. Jerry, você foi a quantos Jogos Escolares Brasileiros? Lembra disso? Então, continuando, então eu bati o meu primeiro em 82, em 83 eu bati novamente o recorde catarinense e já entrei na barreira, no 60 com barreiras. Sim, 60 com barreiras, que hoje só existe no Sub-14. Isso. Eu já entrei no pré-mirim, no 60 com barreiras. E eu fui aos Jogos Escolares e ganhei os 400 com barreiras nos Jogos Escolares, que foi em Itajaí. Sim. Eu lembro que quando eu fiz a curva,
eu já recebi a orientação que ia me jogar para o alambrado. Lembra a pista do Marcílio Dias? Sim, era colado, né? Eu fiquei, e é verdade mesmo. Eu estava tão bem que quase fui mesmo para o alambrado. Sim, e a gente daí ganhou, foi vice no 4 por 100. E era no dia do meu aniversário, então eu nunca vou me esquecer. Dia 20 de maio. Isso. Aí eu fui convocado para os Jogos Escolares e o Campeonato Brasileiro de Menores. Antes, nós fomos para o Sul-Brasileiro, que isso eu sinto muito, sabe, Deralto? Por que é que se perdeu essas competições? Sul-Brasileiro, Sudeste, Norte e Nordeste, que eram... O Norte e Nordeste ainda existe. Então, eram 5 regiões, saía o primeiro colocado, mais os 2 índices técnicos, os 3 índices técnicos. Vou contar baixinho aqui para ti e para nossos amigos. Provavelmente, 2021, se tudo der certo, pelo menos 3 Copa Sul, antigo... Pelo menos 3 Copa Sul serão realizadas no ano que vem. Mas é segredo, não conte para ninguém, tá? Aí eu vou dizer alguns nomes assim que me marcaram muito, porque a gente foi a primeira seleção que foi para o Sul-Brasileiro de Menores e para o Brasileiro, que Santa Catarina foi a primeira vez que ganhou o feminino. Ganhou de São Paulo e Rio. Que era a Clarice Kuhn, a Vera Cristina Decker, do heptátulo a Ana Maria Koitman. Ana Koitman, Timbó. Sim. A Eraci Barros Cardoso, a Marlene Rita de Brito, a Delide Maria Bernardi. Olha que time. O Cristiano Carione, que ganhou o disco. Disco e o peso. O Fabrício Bini, dos 800 metros. Eu, que fui nos 1.500 com obstáculos. Que não existe mais. Outra prova que não existe mais, 1.500 com obstáculos. Né? Aliás, eu tenho muito orgulho que ainda sou recordista catarinense. Sim, eu e a Jupira. Somos mais antigos. Eu e a Jupira. E, enfim, foi a Samira Freigang nos 100 metros, que foi bronze, que era na época da Ritinha da Paraíba, que voava, né? E a Kíria, que depois veio para Blumenau competir. Kíria Nunes Soares. Kíria Nunes Soares, exatamente. E eu lembro, assim, que dali... Eu era muito atrevido, sabe, Deraldo? Eu era mesmo. Eu lembro que nos estaduais, eu ficava com Blumenau, mas eu rodava as 7 senhoras. Eu ia em Joinville, eu ia em Timbó, eu ia em todo mundo e torcia para todo mundo. Eu gritava o nome de todo mundo. Mas isso é legal. Que a Márcia Narlock lembra até hoje eu gritando para ela, porque ninguém sabe como é que é. Mas a Márcia Narlock, quando começou, ela não começou lá em cima, não. Não. Vou mais. A dona Rosemar Piazza, eu consto no livro dela, porque eu ficava torcendo todas as voltas da marcha atlética para ela. Malá. Eu quero entrevistar a Malá, eu tenho que fazer. A Malá e a Mali, né? Que a Mali também fazia, a irmã dela. Isso, exatamente. Tinha a Irani Bremer. O time de Timbó era muito forte. Não, Timbó realmente... As meninas do Vailate, que ele dormia na porta do alojamento para elas não saírem. Do Vailate eu tenho uma coisa muito maravilhosa. Ele me defendeu num trote de juvenil na Tupi. Eu dormi do lado dele para não sofrer o trote. E naquela época era fogo. Era Paulo Funk. Só anjinho, né? Só anjinho. Carlos Eduardo Zimmermann, o Bob, o primeiro Bob, porque hoje tem o segundo Bob Minardi. Né? Eu lembro que com 13 anos eu fui vice-campeão dos 400 com barreira juvenil. O Bob ganhou e eu fiquei em segundo. E em terceiro ficou o menino da Tupi. O Bob está empolgado voltando para o Master agora também. Né? Sim, eu estou muito feliz porque na realidade eu acho que assim, Deraldo, eu quero sair de cena fazendo alguma coisa pelo atletismo. Eu sei que eu estou fazendo algumas coisas, mas o meu sonho é tornar o atletismo master profissional. Vamos chegar lá. E eu acho que pessoas como tu, nós vamos conseguir esse objetivo. E aí, com 14 anos, eu fui, então, 13 para 14, eu fui para a Concórdia no meu primeiro Jogos Abertos. E, para minha surpresa, me colocaram já no fogo para fazer o revezamento 4x4.
Sim. Que tinha o Elcio Orlando Zauer, o Carlos Eduardo Zimmermann. Então, você imagina, fazer com eles não era nada fácil, Só porque... fera, só fera. Só fera. E eu lembro que eu saí assim, que nem um louco mesmo. Como se tivesse fazer os 100 metros. E todo mundo falou, esse guri não vai chegar. E olha que eu cheguei muito bem naqueles Jogos Abertos, e assim foi o start para... Os Jogos Abertos é apaixonante, Deraldo. Sim. É a Olimpíada nossa, né? Não tem nada que Eu tire isso. lembro que o Ivo dizia para mim, você pode ser campeão de tudo, mas se você não for medalhista dos Jogos Abertos, não adianta. Vai sair devendo. É verdade. Aí, eu sempre fui muito... Quando criança, eu tinha hiperatividade. Só hoje eu descobri isso, há muito pouco tempo. E é por isso que eu fazia tudo e queria fazer tudo. Né? E isso me proporcionou, talvez, essa gama que você chegou à conclusão. O Jerry fez tudo, ou quase tudo. Faltou uma prova só, né? Que foi a maratona que eu não fiz. Mas eu vou fazer a maratona. Mas eu tenho certeza que se tu botar na cabeça que vai fazer, tu faz. Eu tenho certeza absoluta disso. Não tenho dúvida. Jerry, Jogos Abertos, assim, que eu uso como referência, infelizmente, nos Jogos Abertos você tem poucas medalhas. Eu tenho 3 medalhas. Tudo que é categoria. Exatamente. 3. 2 de prata e 1 de bronze, é isso? Exatamente. Em revezamentos. Em revezamento. Mas na nossa pesquisa dos absolutos, o 1.000 metros, o famoso 1.000 metros, com toda essa gama de meio fundista que passaram pelo estado, você é o 7º melhor corredor de 1.000 metros de todos os tempos, até hoje. E não era a tua especialidade. Não, eu cheguei junto com o Alexandre Fernandes Vaz. Sim, eu tenho o boletim dessa competição. Eu tenho. E nas melhores marcas dos 1.000 metros de todos os tempos, tem 3 marcas tuas ainda. Nossa! 300 com barreiras. Lembra dessa prova? Sim, lembro. Eu fiz no Sul Brasileiro e no Brasileiro. Nas melhores marcas do 300 com barreira, tem 2 tuas ainda. Que essa prova já não existe há um bom tempo, né? Exatamente. E no total dos 50 melhores, você é o 15º. Até hoje na história. Nossa, que orgulho! E no 3.000 marcha atlética, nas 50 melhores marcas, ainda tem uma tua. E você é o 20º melhor atleta de todos os tempos do 3.000 marcha atlética. Você vê, né? Que interessante, né, Deraldo? Eu não fui medalha de ouro. A única medalha que eu não tenho de ouro é dos Jogos Abertos. Eu sou campeão mundial, sou campeão pan-americano, sou campeão sul-americano, sou campeão ibero-americano, sou campeão europeu, sou campeão asiático. Você vai contar tudo isso para nós. Essa é a segunda parte. E não tenho a medalha de ouro dos Jogos Abertos. Bateu na trave várias vezes, né? Naqueles revezamentos lá. Bateu na trave. É porque realmente era para ficar na memória. Enfim. E eu trago muito carinho com essas 3 medalhas. Para mim, elas valem ouro. Aliás, elas valem diamante. Porque eu vou te contar que foram elas que me proporcionaram estudar. Eu não ganhava dinheiro, a gente não ganhava. Aí, quando chegou 16 para 17, que eu entrei na universidade, em AFURB, em Blumenau, eu já estava treinando com o Paulo César Zimmer. Grande Zimmer. O Zimmer falou para mim, o Zimmer falou assim para mim, Jerry, tu tem que estudar, só que tu vai ter que mudar de prova de novo. Falei, por quê? Se tu quiseres ganhar a bolsa, tu vais ter que treinar com o Robson. Porque o Robson era o técnico da velocidade. Ele disse, olha, tu tens que fazer os 400 com barreiras, os 400 e os 100, e só ele que vai poder autorizar. E foi a grande lance que eu cheguei humildemente para ele e falei, Robson, que era o Ivo e o Robson, né? Sim. O seu Horst Hessel. Era um dos maiores dirigentes de Santa Catarina, na minha opinião. Ele... Linha dura demais. Dúvidas, eu tiro o chapéu para ele. E ele chegou para mim e falou,
Nós vamos a CME, que antigamente, que o pessoal acho que não sabe, é muito novinho ainda, né? Era a Comissão Municipal de Esportes. Sim. E era lá que eles davam as bolsas. E muitos moravam na CME. Magnólia, Margit, Joilson, Eduardo Gomes, enfim. Se E aquele aí eu prédio ganhei na falasse, né, bolsa. Zé? Hã? Se aquele prédio falasse, né? Oh, tem história. Eu cheguei a entrar lá dentro e ver um monte de coisa. Mas não vamos contar aqui, não. Não, não. Aí as histórias picantes, daí um dia a gente pode fazer. Aí eu comecei na universidade, eu botei na minha cabeça que eu queria ser um grande profissional. E realmente, quando eu terminei a universidade, eu já estava trabalhando na Escola Barão do Rio Branco, que também revelou grandes atletas. E uma grande escola de Blumenau, E uma grande escola. aí surgiu uma oportunidade de vir para São Paulo. E no preâmbulo dos finais dos anos 80, quem me recebeu foi Oswaldo Valdemir Pisani e Ricieri Dezen. E eles disseram para mim, nós queremos você na arbitragem. Eu falei, mas ainda sou atleta, competi os Jogos Regionais em São Paulo, competi os Jogos Abertos de São Paulo. Ele falou, não, a gente aceita. E foi ali que eu fiquei os anos 80, 90 e 2000, até 2004 na arbitragem. Pois é, vamos fazer um parênteses. Você competiu aqui, mas você vinha competir, me lembro? Você vinha competir, mesmo morando em São Paulo. Porque o seu Ressa me pedia. Você se formou e foi para São Paulo para trabalhar com arbitragem lá com o Ricieri e com o Pisani. Duas pessoas que eu tive o grande privilégio de trabalhar também. É verdade, Deraldo. É a memória do atletismo brasileiro. Exatamente. E o Ricieri é um amigão assim que eu tenho na vida, que a gente, quando se encontra, parece que se falou ontem, né? Tem que reverenciar. Um grande carinho. E aí tu caiu nas melhores mãos, né? Eu caí nas melhores mãos. E eu acho que é por isso, Deraldo, que eu escapei, porque eu era para ser um bandidinho. Eu era para estar morto hoje. Não tem índole para isso. Não, mas eu hoje era para estar morto. Com o traçado que era... Foi o esporte que me salvou. Eu sou muito grato ao atletismo. O atletismo me salvou. O atletismo me fez ser quem sou. E o atletismo me resgatou. Eu sou grato eternamente. E o que eu puder fazer pelo atletismo, eu vou fazer. Eu sei disso. Aí você ficou lá em São Paulo trabalhando muito tempo, né? Mais ou menos uns 20 anos, né? Aí eu caí no vôlei. Mas aí competia, era árbitro e competia ou só não treinava? Foi assim. Só competia? Como é que era? Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite em escola. Lá em São Paulo. Final de semana eu rodava todas as competições de São Paulo. Todas. Eu fiz até sul-americano na USP de marcha atlética. Era tudo lá naquela época, né? Era tudo lá. Era tudo lá. Tinha mercado de trabalho. Eu tive é que o pessoal precisa saber. Os grandes meetings de São Paulo, no Ibirapuera, os Grand Prix, Móbil Banespa, eram 91, fantásticos. 92, 93. Eu tive em 3, trabalhei em 3. Eu trabalhei, acho que em todos eles. Você trabalhou em todos, você estava lá, né? Eu trabalhei em todos eles, mas eu tive assim, oportunidade de conhecer o Javier Souto-Maior, o Sergei Búbica, a Green Torrens. Trabalhei na prova do Búbica, trabalhei na prova dele. A Green Torrens, nossa, Marlene Ottey da Jamaica. A Marlene Ottey Page, que era da Jamaica. E que se naturalizou, né? Até hoje é recordista mundial da altura. Exatamente. A Evelyn Ashford. Sim. O Robson Caetano no início do estrelato dele, né? Sim. A Carmen de Oliveira também despontando e já arrasando, sendo a primeira mulher campeã da São Silvestre, né? Sim. Porque eu também trabalhava na São Silvestre. Sim, olha, eu acho que Deus me abençoou, viu? Só esse capítulo, Gerry, só esse capítulo da tua vida, da arbitragem em São Paulo, realmente dá um livro. Dá. Porque o volume de eventos que tinha em São Paulo naquela época era absurdo. A Federação Paulista promovia eventos. Chegava, me corrija se eu estiver errado, no mesmo final de semana tem 4 eventos da Paulista em cidades Exatamente.
E olha, tinha o campeonato estadual de marcha, o campeonato estadual de fundo e meio fundo, o campeonatos absolutos que tinham, né, das categorias, que é muito importante, sabe, Deraldo, para essas novas gerações saberem. O menores era até 16 anos. Sim. E hoje é sub-18. Até O 17. o juvenil foi o único que se manteve na idade de 19 anos, na história toda. O Sempre resto mudou 19. tudo. Mudou. Hoje nós temos sub-14, que é 12, 13 anos, sub-16, que é 14, 15, sub-18, que é 16, 17, e aí sub-19, sub-23, felizmente tem o sub-23, e o Porque adulto. a transição, a gente sentia muito. Bom, acabou o juvenil, entrar na pedreira do adulto, disputar com Roberto Carlos Bortolotto, com Erasmo Marcelo Damiani, com o recordista ainda até hoje dos 400 metros, O Evaldo. o Evaldo. Nossa, o Otávio Rosenbrock Júnior. Não é qualquer um, não. O Sandro. Sim, só fera, né? Só fera. Só. E ainda pegamos a transição do... Eu peguei, né? Porque daí já é da minha geração. Ele começou um pouquinho depois ainda, que é o James Wilson Curtipassi. Sim. Eu... É uma gama de grandes atletas, assim, absurda, né? Eu fico uns 5 anos fazendo esse quadro aqui e não consigo entrevistar todos. E eu vou dizer uma coisa para ti. Tu és um abençoado também, porque nós dois, tu nasceu na primeira Olimpíada, né? Eu nasci um pouquinho mais tarde, né? Já lá pela primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos. Lá no Barão Pierre de Coubertin, eu já estava lá. Eu nasci em 1960, na Olimpíada de Tóquio. Tóquio foi assim... Eu tenho algumas coisas especiais de... Eu sou um colecionador também, né? Bom... Sim, nós vamos falar no final. Tem muita pauta aqui para esgotar. Falar. Mas, Deraldo, tem umas passagens muito interessantes. Eu lembro do seu Orlando Neves Pesce, que foi o primeiro presidente da federação. Torrado, marido da Alva. Sim. Ninguém conhecia por Orlando, é o Torrado, né? Então, E depois, a dona Alva, ela foi a dirigente do meu primeiro brasileiro. Do Sul brasileiro e do meu primeiro brasileiro. E ela olhava para mim e falava, Jerry, tu fica de olho para mim e todo mundo. Qualquer coisa que você vê que não é muito normal, você me chama. Eu disse, mas, dona Alva, o que será de que vai acontecer? Porque a gente foi de ônibus de Florianópolis com o Trovão Azul. Trovão Azul. Lembra do Trovão Azul? Do Instituto Estadual de Educação. Exatamente. Com o seu Miguel no volante. Seu Miguel no volante. Exatamente. Nós fomos, e na subida da Serra de Curitiba, ele explodiu. Ele explodiu o motor. Sim. E nós ficamos 14 horas esperando um outro ônibus que chegou para levar para Brasília. Era tudo perto, né? Tudo perto, Brasília. E ainda pegávamos o pessoal do Paraná. Nossa, mãe. Sim, porque os técnicos tinham muito contato, o Ivo, o Robson, que são do Paraná, então eles faziam acordos, né? Então pegavam também, colhiam. E eu lembro que daí próximo, entrando em Brasília, o ônibus também explodiu. A dona Alva me conta essa história. Não sei se você lembra da Audrey Cristina Crossetti. Claro, lógico. A Audrey, eu lembro, todo mundo daí resolveu, tinha que treinar, né? Aí o ônibus ficou na rodovia e do lado tinha uma faixa, não sei como é que arranjaram lá, a gente teve que treinar lá. E a Audrey pegou, botou o colchonete dela, deitou e começou a ler um livro. Aí todo mundo vendo aquilo disse, mas Audrey, tu não treina? Eu não, só vou no dia da competição. Mentira, ela treinava que nem uma doida, né? Só que ela estava lesionada e ela não falava nada. Porque a adversária dela era a Clarice Kuhn. E a Clarice ganhou naquele brasileiro o salto em altura, o salto em distância, o 100 com barreiras. E Santa Catarina ganhou o campeonato de menores, que foi a primeira conquista de Santa Catarina nacional.
em 84, né? Exatamente. Isso eu sou assim, isso eu lembro que a gente se arrepiava inteiro, porque ganhar de São Paulo, ganhar Sim. do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, não era qualquer... Não era, Não. Foi uma geração muito privilegiada aquela, né? foi. E Vocês as eram... marcas, me surpreende você me dizer que eu ainda tenho ainda entre as melhores absolutas de Santa Catarina, porque eu vejo que, imagino se hoje eu tivesse competido naquela época num piso sintético, se eu Ah, sim. tivesse uma sapatilha mais adequada, porque eu cheguei a competir estadual descalço. Sim, sim. Me Sim. chamavam de doidinho. Eu competi nos jogos escolares na lama. O pé afundava, eu lembro. E o pessoal nunca passou por isso. Eu lembro que em Joinville, nos Jogos Abertos, em 86, a gente ficou trancado 3 semanas dentro do alojamento, porque chovia, chovia, chovia. E só saiu no último final de semana. Foi. Foi no último final de semana. Ia acabar os jogos e... É. E eu lembro uma pessoa fantástica que você vai, enfim, Rubens Fredel. Rubão, poxa. Ele adorava a gente, ele abraçava. Bom, Rubão, eu acho que Deus estava precisando de um reforço lá no céu e levou ele mais cedo, né? Porque o exatamente. Rubão era um Mas cara... ele deixou a minha grande amiga, Ivanildo Terezinha de Amorim Fredel, a polaca. Sim, tá na minha lista de entrevista também, Fez tá? sucesso, viu? Fez Tá muito na sucesso. minha. Tu era um folgado com ela, que eu me lembro, né? Olha, é que eu disse, eu não sei, eu era muito atrevido, né? Porque todo mundo eu sabia. Olha, eu acho que, olha, eu nunca me vi. Quando o Criciúma levou em 87 a equipe da antiga Gama Filho, Sim, e Nelsinho se Rocha, transferiram. aquela turma lá. Até eles eu consegui fazer amizade com todos eles, até estou no grupo deles, né? Que tinha Maria Cristina da Cruz Dória, que tinha O Brisilate, aquela o turma toda Brivilati. lá. O Marcelo Ce- Brivilati é um amor A de pessoa. Celinha, a A Celinha. Celinha, a Celinha. Não, o Gerson é um cara, é uma pessoa assim que, como eu falei, né? Todo mundo gosta de você, o cara muito alegre, muito extrovertido, que É, trata todo mundo bem, com mas respeito. eu Pô, sofri, viu, Deraldo? Eu sofri um pouco, sim. Mas assim, eu tentei transferir o sofrimento para o atletismo que me dava alegria. sim. Porque eu passei É, muitas coisas na minha vida. e essas alegrias agora, outra, aí vamos passar para o outro lado da história. Ficou o tempo todo em São Paulo, trabalhou de árbitro, começou a ter contato com essa categoria que aí o GR deslanchou, que chama-se Master, né? Chama-se Master. E aí vamos fazer a mesma pergunta do início. Quando, que o GR foi para o Master e o GR vai contar para nós essa história, essa carreira brilhante no Master. Como é que foi essa passagem? Então, eu tive um quadro de depressão, por incrível que pareça, olha só, Ok. eu tive um quadro de depressão no último emprego que eu tive. Porque. E esse quadro de depressão, que quando eu saí desse emprego, é que vai ter uma outra história que a gente vai emendar, que é muito bonita. E eu estava na médica, e a médica disse assim para mim: Ô Jerry, o que tu mais gosta de fazer? Ela disse: olha, porque isso é muito importante, sabe, Deraldo? Muitos atletas que param, eles entram no quadro de depressão. Sim. Porque não é uma parada, digamos, a longo prazo, é uma parada a curto prazo que mexe muito com o emocional. Abrupta, né? Pá. Exatamente. E envolve uma série. Poxa, até ontem eu tinha amigos e agora eu não me vejo, não tenho. Onde estão os meus amigos? Onde estão as minhas conquistas? Elas só estão na gaveta. E as conquistas nossas são justamente isso que a gente está trocando. É um pai, um grande amigo, né? Então, isso é importante. Então, eu me vi numa situação muito triste, e aí, com a médica, ela disse: você tem que fazer o que você mais gosta. Eu falei: o que eu mais gosto é atletismo. Eu já era técnico, eu desenvolvi trabalho com grandes atletas. Ah, você também trabalhou como treinador. Essa Eu passagem tive eu não sabia. eu desenvolvi um trabalho com grandes atletas,
Um, inclusive, saltou 2,17 m, que é o passarinho que vai competir agora no Master, que eu consegui fazer ele também retornar. Conseguiu E, convencer? e outros atletas que eu convenci também com o tempo. E também, paralelamente, eu fiz um trabalho com vôlei. Eu fui campeão de todas as categorias de São Paulo. Pois Desde Mirim. falou do vôlei agora há pouco e a gente não levou para frente. Conta um pouquinho disso aí. Porque acho que é para ser agora nesse encaixe. E três jogadoras minhas estão jogando nos Estados Unidos, nas equipes americanas. 2 foram para o antigo Osasco, que foi... Sim. Que até hoje, né? Mas, sim, enfim, fantástico. esse é o lado do vôlei. Então, eu fui... Nunca me esqueço, ela disse, olha, procure então fazer o atletismo novamente. E eu, muito atrevido que sou, fui lá no Constâncio Vaz Guimarães, na pista do Ibirapuera. Que hoje estão querendo destruir, mas isso é um outro capítulo, né? Isso é muito triste. Isso é uma outra história. Aí eu falei, beleza. Porque tem um outro detalhe também no Master. Você tem a cabeça de 18 anos, mas o seu corpo não é de 18 anos. Não obedece, não tem jeito. Não. Então, tem que ter muita parcimônia, tem que saber respeitar e entender. Isso é difícil, Deraldo, é muito difícil. Sim. Aí, eu já me meti a fazer um tiro de 100 metros para 11, que eu achava que podia fazer 11. Não deu outra. Nos 20 primeiros metros, eu sofri um estiramento total da coxa, da região posterior, com uma abertura de 3 ou 4 centímetros. Nossa. Bom, fui ao médico, aí o médico disse, o que você fez? Eu falei, é que eu fui orientado a voltar a fazer o que eu queria, daí eu fui na pista e tal. Esquece. Desiste. Acabou. Pô, dizer desiste pro GR, o cara é maluco, né? Aí, exatamente isso. Você me conhece. Eu disse, o quê? A minha sobrinha, Franciele Caroline da Costa, que foi campeã brasileira de menores de marcha atlética. Marcha atlética. Eu não sabia que era tua sobrinha, Franciele. Não, eu tenho... Em Santa Catarina tem parente meu. Depois vai contar esses nomes aí. Tem. O Bert, no peso, Otimar Bert. O Itamar Bert é meu primo. E a Beatriz, né? Que é a Beatriz Bert é minha prima. Nossa, olha só. Então, aí eu peguei e disse, se a minha sobrinha, a filha do meu irmão, fez marcha atlética, eu também vou voltar a fazer. Eu já tinha feito. Sim. Vou voltar a fazer. Fui lá, fiz um teste. 3 mil. Falei, 3 mil. O que der, deu, e aí eu vou olhar já nos rankings de tudo, porque eu sou meio xereta, eu pesquiso tudo. Porque eu sou historiador hoje, então, porque eu não fiz só a faculdade de educação física, eu também fui para filosofia também, eu fiz filosofia, né? Com ênfase em ética institucional. Que ótimo. Aí, eu fiz um tempão, eu falei, o quê? Faltava pouco, acho que faltavam uns 2 minutos para bater o recorde brasileiro. Não deu outra. 2 meses depois já estava batendo o primeiro recorde brasileiro da categoria que era 45 anos a 49 anos. E dali... Começou a ganhar 45, 49. Aí eu comecei a ir em tudo. Me envolver em todas as provas, né? E aí, para o ranking mundial, eu selecionava. Para ranking pan-americano, eu selecionava outras. E assim foi. Na grade, eu fui me equilibrando e vendo as provas que eu acho que é interessante, porque o Master permite que você faça qualquer prova, ele não limita. Sim. Justamente em função de que muita gente não consegue fazer, né? Então tem um time. Mas eu, como sou muito atrevido, né? Acabo fazendo. Se na carreira atlética é o normal, você fez todas as provas, nada estranho fazer no Master, né? É doido, né? Vamos chamar de doidinho. Eu ia voltar esse ano a competir no Master, ia me preparar. Deu a pandemia, realmente meus planos foram para água abaixo. Só que você está aqui, viu? Eu estou te esperando porque a gente tem um projeto e você está no projeto. E o ano que vem eu quero, inclusive eu comecei a fazer funcional, pilates, para reeducar meu corpo, para depois começar a treinar.
Porque o ano passado, o ano retrasado, lembra que eu fui brincar lá no disco, no peso, no dado? Eu fiquei 2 dias que eu não me mexia. O corpo ficou É todo isso mesmo. quebrado. Isso não Então é só agora um eu tô... privilégio seu, viu? Não, sim. Aí eu estou recondicionando o meu corpo estruturalmente, sem nada de técnica por enquanto, para depois pensar em fazer alguma coisa. Para depois pegar um dardo, um peso, um disco. Eu tenho muito orgulho de Santa Catarina, Deraldo, porque, e isso eu falei no Brasil inteiro há 3 anos atrás, e eu vou repetir agora para todo mundo saber da comunidade Master, de todas as categorias que estão nos acompanhando e acompanham esse quadro maravilhoso que é o seu, que você criou. Santa Catarina é pioneira no atletismo Master de inclusão. Foi o primeiro campeonato que vi que você fez de uma categoria sub-18 e adulto, em que você inseriu o Master. E que foi uma coisa assim tão boa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi Isso legal, né? serve de exemplo para o Brasil e porque internacional já acontece. Já Sim. acontecia, sempre houve a inclusão. Mas o primeiro start é Santa Catarina na sua gestão e com você. Então você tem esse mérito. E Obrigado. eu tenho muito orgulho disso. Muito. O ano que vem a minha ideia é fazer o sub-16 junto com o Master. Vai ser maravilhoso porque é como olhar para o passado e o presente olhar para o futuro. É. Que nós não Sub-16. somos um bando de desocupados e Não. velhos. Nós somos, sim, pessoas que investem, pessoas que precisam do esporte para ter uma vida saudável, para ter uma continuidade de toda esse percurso, né, que o atletismo faz na nossa vida, né? Jerry, essa tua determinação, esse teu caminho, que você disse, eu vou trilhar esse caminho agora do Master, você chegou no ápice do ápice. Agora, Rápido. agora vamos falar de títulos, de medalhas. Onde o Jerry chegou e onde o Jerry pretende chegar? Bom, eu tinha como meta, eu sou muito sincero, fazer resultados bons com 70 anos. É mesmo? É. Mas, para minha surpresa, a minha categoria de 45 a 49, eu atingi os resultados que eu queria atingir com 70. Nossa. É. Eu lembro que eu fui campeão brasileiro, já batendo o recorde brasileiro. Eu falei, nossa, beleza. Eu fui ao que a gente chama hoje, que é o Mercosul, que é o GP do Mercosul. Seria um sul-americano, né? O mini sul-americano. É. O mini. E bati o recorde e venci. Aí eu fui um pouquinho atrevido. Eu falei, vamos fazer um teste. Vamos para os Estados Unidos e vamos competir indoor. O que é indoor? Jesus, né? Acabei me consagrando campeão americano, indoor, recordista brasileiro e sul-americano. E de prova combinada também. Ah, combinada também. Combinada também. Aí eu falei, não, vamos ser um pouquinho mais atrevidos, vamos para a Argentina. Aí fiquei campeão argentino, no meio... Imagina, lá tem uns melhores escolas de marcha atlética do país, né? Tem mesmo. Master, Sim, principalmente. sim. Sim. Aí me enfiei no Uruguai, num torneio internacional chamada JJ Lopes Testa. É como Orlando Guaita, Sim. esses torneios importantes das categorias que a gente no passado tinha, então esse é um torneio importante. Também bati o recorde e venci. Aí eu falei, veio o sul-americano. Eu falei, a pedreira é outra. Porque eu peguei os morenos, que foram para a Olimpíada junto com o Galdino. Não é brincadeira. Sim. Né? Então, para minha surpresa, eu ganhei o sul-americano. E aí eu falei, não. Isso tudo na marcha atlética, né? Tudo na marcha atlética e também em outras provas. Mas vamos focar a marcha atlética, né? Conta, aqui a palavra é tudo. Conta o que tu quiser. Aí eu falei, vamos ser atrevido, vamos para o Pan-Americano.
Todo mundo ficou rindo, Pan-Americano, não existe. Que hoje era para ser esse ano, Jogos Sim, Pan-Americanos, a segunda edição no Rio de Janeiro. A primeira exatamente. foi em Vancouver, no Canadá. Quando eu chego a Vancouver e vejo aquilo, eu não acreditei. De cara, vem me cumprimentar na abertura, porque os 10 quilômetros de marcha atlética foi antes da abertura. E eu ganhei o Pan-Americano. Então eu fui desfilar já com a medalha. E aí me vem um senhor, me abraça e conversa comigo. E aí me cutuca um outro atleta. Você sabe quem é que você está falando? Eu falei, meu Deus, como a minha cabeça está péssima. E olha que eu tenho uma cabeça boa. Se chama Jean Madruga. Medalha de bronze Já nos Jogos madruga. Olímpicos de Moscou, 1980, no Sim. revezamento 4x200. Que hoje ele é um dos diretores do Master de uma CBEM, uma comunidade que foi criada, né, que reúne todas as modalidades e que ele é o coordenador dos Jogos Pan-Americanos aqui. Me recebeu assim, foi maravilhoso. Eu falei, nossa, eu sou campeão pan-americano. Vamos traçar novas metas. Fui aí, mais ousado ainda, e fui para o campeonato europeu, que não é brincadeira. Nossa. Campeonato europeu é o campeonato mundial. E para Sim. minha surpresa, foi na Itália. Eu ganhei também o campeonato europeu. Nossa. Pastei, viu? Mas ganhei. E ganhei também o decathlon. Decathlon. Eu ganhei o decathlon. E me remontou a memória de adulto, porque eu fiz nos Jogos Regionais em São Paulo em 94. Eu fiz o decathlon por Catanduva. E eu fiz uma boa pontuação. Eu fiz quase 6.000 pontos. E, para minha Poxa. surpresa, eu quase também fiz essa mesma pontuação, porque nós também temos uma pontuação de acordo com a idade. Isso é muito importante as Ah, pessoas. eu não sabia que É, adaptava a idade no ela também tem a mesma coisa da tabela da Federação Internacional, só que ela tem para cada categoria ela tem um índice, um déficit que eles chamam. Bom eu saber disso. Bom saber. Exatamente. Que, por incrível que pareça, a gente consegue fazer a referência com o adulto. É muito importante isso, pela tabela de pontuação. Aí, eu cheguei para uma amiga chamada Yolanda, de Jaraguá do Sul. Muito Yolanda amiga, Aparecida Rodrigues Legal. exatamente, muito amiga de uma outra corredora famosa, agora que ficou medalha de prata nos 3.000 metros com obstáculo. Quem é? Simone Pontes Ferraz. Que eu disse para ela, tu vai ser a minha parça. Nós vamos para os Jogos Olímpicos Master e vamos para os Jogos Asiáticos. Tá bom. Fomos para os Jogos Olímpicos Masters e na Nova Zelândia. Chegando lá, ela olha para mim, olha para ela, onde a gente veio se enfiar? Nos Jogos Olímpicos, que é todas as modalidades. Eles chamam de World Master Games, mas é os Jogos Olímpicos Masters. Sim, sim. Cheguei lá, eu falei, não vai dar certo. Os russos todos, porque os russos não sofreram o afastamento no Master. Eles podem competir. Ah, não estão liberados. Né? Eles estão liberados no Master, eles estão ainda liberados. É porque no normal eles estão fora ainda, né? Não, eles estão fora ainda. E no vôlei, eu fiquei impressionado. Aqueles russos que foram campeões nas Olimpíadas de 56, em Helsinki, enfim, em próprio 60, enfim, na Olimpíada. 60 foi, eu falei errado, 60 foi em Roma, 64 foi Tóquio. 4, exatamente. 64 foi Tóquio, 68 foi México. Cidade do México. Então, eles estavam todos lá, medalhistas olímpicos. Eu falei, onde eu vim se enfiar? Aí a Yolanda olhou para mim, eu olhei para ela. Vamos, a gente está aqui, vamos. E, para minha surpresa, eu fui medalhista. Chorei muito. Fui medalhista, perdi para um russo e para um suíço, que tem histórico junto com o Galdino, né? Sim, sim. O russo me surpreendeu, porque no primeiro dia era uma pessoa e no último ele estava completamente outra pessoa. Não parecia o mesmo. E eu estava inteirão. Eu falei, Yolanda, vamos para o Asiático. E aí a gente foi para a Malásia. A gente foi para Penang,
chegando em Penang, é uma frigideira, parece que você assa. Aí a Yolanda era a primeira a participar, estava nos 5.000, estava liderando os 5.000, cai, do nada. Meu Deus. Eu saí da arquibancada que nem um louco, fui dentro da pista, porque os indianos cercaram ela, todo mundo cercou ela. E eu falava, no touch, para não encostar nela, que era só eu que podia encostar nela. Aí abanei ela, mandei todo mundo sair de perto, disse, Yolanda, o que aconteceu? Jerry, apagou. Isso aqui é um inferno. Aí nós voltamos para o hotel, eu disse, Yolanda, vamos montar uma estratégia. Eu já vi que eu não posso sair na pauleira. Senão eu também vou fritar e vou desmaiar. Desidrata, né? É como se estivesse dentro da floresta do Amazonas. Úmido e quente. Exatamente. Mas duplica isso. Aí, Deraldo, saí, que era o 3.000, era a primeira prova. E o pessoal da Ásia, né, eles são muito fortes, o Japão é muito forte, né? E o pessoal próprio da Malásia é muito forte na marcha, já no pau. E eu cozinhando. Aí eu cozinhei o galo e ganhei. Aí eu falei, Yolanda, já garanti, vou embora. Ela falou, você vai me acompanhar na meia maratona e você vai me acompanhar no 10.000 e você vai fazer também. Aí eu fui, fiz os 5.000, venci. E aí ela foi o 10.000, era de madrugada, era 4 da manhã. E aí ela ganhou 10.000. Ela disse, ó, você vai fazer de presente para mim o 1.500, que era 1.500 marcha atlética. Isso que é muito legal. Por isso que dá para fazer provas rápidas também, Deraldo. Ah, sim. E aí eu ganhei também os 1.500 marcha atlética, saímos lá, assim, ovacionados e tal. E aí eu falei... Só me desculpa a interrupção. Como eles valorizam na Europa, principalmente, e nos Estados Unidos, como valorizam o Master, né? A cerimônia de premiação é algo de Jogos Olímpicos, que nós vamos falar ainda sobre isso também. Sim. Aí eu fui para o Mundial em Paris. Chegando no Mundial em Paris, eu tinha um adversário muito forte, que eles são porque eles fizeram um campeonato mundial, onde a Esmeralda foi campeã mundial em Perth, na Austrália. Esmeralda Garcia. Bagur Triay. A atleta do Ivo de marcha atlética. Esmeralda Bagur Triay, né? Bagur Triay, né? Exatamente. E eles são, assim, uma escola de primeiro mundo na marcha atlética. E eu falei, peguei pedreira, esquece, não vou ver nem a cor não vou ver nem poeira, vou ver. E, para minha surpresa, eu ganhei o Mundial e também ganhei o salto triplo. Ah, ganhou o triplo também? Eu ganhei o triplo. Eu assim, ó, eu fui que nem um doido. Eu falei, ou acerta ou erra. E eu acertei. Sabe aquela coisa assim? Tipo a menina de Joinville que acertou 6,39, que é o recorde absoluto agora, bateu no Troféu Brasil. Não é 6,41. É da Eliane? É da Eliane, 6,41. Ah, é? Ela ficou a 2 centímetros do recorde. Nossa. Mas foi uma marca espetacular. A Letícia Ouro Melo. Foi espetacular o que ela fez lá. Olha, Santa Catarina detonou esse Troféu Brasil. Verdade. Detonou. Me desculpe, mas tem que reverenciar Santa Catarina, o presidente de Santa Catarina, porque tem. Deraldo, não é puxar saquismo, não é não. Então, Deraldo, nessa história toda que estava para estourar com 70 anos, eu consegui tudo em 4 anos, no período de 4 anos. E agora eu estou fazendo a extensão. E a extensão foi ser campeão ibero-americano no salto com vara. Salto com vara? Campeão ibero-americano. Encaixei a vara. E os planos do Jerry agora? Bom, para os amigos saberem, o Master tem uma coisa legal. A cada 5 anos você muda de categoria. Então, exatamente. Eu vou começar de novo. Não é isso, exatamente, eu começar de novo. Nossa, tu matou... Ô, Deraldo, tu tem que escrever livro também. A gente vai fazer uma parceria aí. Mas é verdade. A cada 5 anos você começa de novo.
É uma nova história. É um nascimento e uma morte, entre aspas, Isso. né? Sim, O sim. nascimento e uma morte em 5 anos. Nascimento e uma morte. Porque, veja bem, a gente sabe, né, fisiologicamente, que 5 anos, na nossa idade, daí para cima, faz muita diferença. Faz. E aí você chega lá, por exemplo, eu estou na 60, 64. Quando eu fizer 65, é outra história, é outro mundo, eu É tenho que outro começar mundo. tudo de novo. Né? Mas de tudo, Deraldo, assim, de todo esse traçado, eu ainda acho que tem muita coisa ainda para trilhar, para Pois é, ajudar a todos. Eu quero ajudar essa, a todos. E o que me surpreende é o indoor. Como nós ainda não temos um estádio indoor no Brasil. Isso me surpreende. eu vou te contar um segredo, vou contar para os nossos amigos aí. Não, é só um sonho, tá? Mas Eu também vou te contar um segredo. o meu sonho é, se um dia a gente conseguir gestionar para que se construa uma pista indoor em Santa Catarina, eu saio realizado. Eu saio realizado, juro. Porque, veja bem, as Conte características comigo climáticas, para conseguir isso. exato. Eu A vou me gente, empenhar também. a gente já teve algumas conversas que ainda não evoluíram muito, mas o clima do Sul, né, a gente sabe que o clima do Sul é diferenciado. E, ao Contribui. mesmo tempo, esse espaço ele poderia ser um espaço multi-eventos, que é aquelas pistas que se montam, e poderia servir de treinamento para muita gente, não só de Eu Santa vi. Catarina, Eles Paraná. montam, em 12 horas, ele monta uma pista de 6 raias, que é o oficial, com tudo. Já houve uma conversa com Joinville, que ficou ainda muito no ar. Já houve uma conversa com o Oeste, que ficou no ar. Mas isso tudo é um trabalho a longo prazo, né? Porque isso tudo envolve investimentos, e aí que está o grande problema. Mas isso aí você. Patrocinadores, né? É, Empreendedores. Eu me é, sinto no direito de contribuir também com isso, sim, né? Também com as amizades que a gente tem, né? Que a gente fez ao longo do tempo, sim. de tentar. Ó, eu sempre brinco com todo mundo, sabe, Deraldo? Se eu ganhasse na loteria, a primeira coisa que eu iria fazer era transformar o atletismo muito profissional Ah, sim. e ajudar todos os atletas, todos, sem exceção. Como eu disse, isso é um sonho, mas eu acho que tem que virar um projeto logo, logo. Acho ele próximo. Tem que virar um Sinto projeto. isso em você. Pode contar comigo. Não, com certeza, com certeza. Vamos trabalhar para isso. Mas, Jerry, a gente sabe que a cada ano você vai renovar o seu sonho, a cada 5 anos você vai Sim. renovar os seus sonhos, novas metas, bater recorde de outras categorias. Mas o GR, hoje, como empreendedor do Master, não só como atleta, mas como dirigente, como é que estão os passos hoje Então, desse GR? Deraldo, Da ABRAM, é, da Associação Brasileira de Atletismo Master, que você é diretor, né? Como é que então, estão esses caminhos aí? foi assim. Nada acontece por acaso, mas a gente também quer que aconteça para o bem de todos. E o atletismo master, ele vem capengando com os anos. Essa é uma grande realidade. Ele vem sofrendo várias deficiências. Vamos ser elegantes. E dentro dessas deficiências, ele vem adoecendo. Hum, E quando eu entrei, eu fiquei chocado, porque eu esperava uma Federação Catarinense de Atletismo atuando. Um Deraldo. Santa Catarina hoje tem a melhor arbitragem do país. opa, Não obrigado. tenho Obrigado. dúvida nenhuma disso. E isso não é só da minha boca, não é só da minha boca, fique sabendo, tá? Opa. Estou sabendo que Santa Catarina é, bom, não preciso mais fazer elogio. Então, daí, eu fiquei muito chocado com os trâmites, inclusive para a Sul-Americana, de marcas, de homologação, de competições, enfim, coisas que eu acho que o atleta merece. Ele é a estrela. Sim. A gente sabe disso. Quem é a estrela é ele, então ele merece o tratamento VIP. O tratamento VIP é ter tudo de acordo com a regra. Sim. E não vinha acontecendo isso,
E pela minha andança no mundo inteiro, eu conheço mais de 90 países, e eu conheço as estruturas dos outros países, eles começaram a me interrogar. Por que é que o Brasil funciona desta forma, tendo pessoas como você? E eu me senti muito envergonhado. Muito. E, para minha surpresa, eu fui convidado pela atual presidente da ABRAM, a dona Rosa Piléssimo, a Já assumir... assumiu há pouco tempo, né? Sim, assumiu em 2018. Já no ano seguinte, ela me pediu para assumir o cargo de diretor consultor. Porque eu sou consultor de todas as equipes, eu sou consultor de todas as associações, eu sou consultor, enfim, na América do Sul, na área mundial. E eu me senti muito honrado por isso, por ajudar. Sim. Então, eu fiz muita ponte entre clubes, entre, enfim, promoção, de o que eu achava que iria dar certo. Olha, isso dá certo, isso não dá, por esse motivo. Mas, enfim, está me consultando, é o meu parecer. Né? O meu parecer é técnico. Olha, é viável isso, não é viável isso. E, para minha surpresa, as coisas foram desenrolando, até chegar numa coisa que eu tenho assim muito carinho e que, para mim, eu passaria essa bola para você, que é o diretor de rankings e records, que não é nada fácil. Não é nada fácil. Nós temos marcas que estão paradas de 5, 6 anos atrás e que não foram homologadas. E por que é que não foi homologado? A gente não está aqui para acusar ninguém, muito pelo contrário, a gente está aqui para somar. Então, a gente vai tentar alinhavar isso, e coincidiu também com a Sul-Americana, que também houve a eleição e também houve uma reestruturação da Sul-Americana. Automaticamente, uma reestruturação também do Master Mundial, que hoje é a MAG, né, da Alemanha, que está coordenando. Antes era o da Austrália. Inclusive, ele fez a minha premiação do Campeonato Sul-Americano, me abraçou tudo e disse, olha, eu conto com você. Enfim. Então, todo esse resgate me fez também assumir uma nova postura. Eu não aguento mais ver o atleta master de equipe passando por algumas situações que ele não precisa passar. Essa é a grande realidade. Eu falei, eu vou assumir essa responsabilidade esse ano. Nós vamos montar uma equipe. Nós vamos montar uma equipe para todos aprenderem como é que se faz uma equipe. É um desafio, mas eu já tinha me preparado para isso. Convidei Alexandre Orlandi Montovani, que tem um histórico fantástico no lançamento do martelo no Brasil, né? E a Cíntia Camossato, que também tem um histórico fantástico, que são 2 amigos pessoais. Eu falei, ó, vocês estão a fim de entrar num desafio? Se não quiser, também não tem problema. O GR vai. Não, GR, vamos! Meti a trouxinha nas costas e passei na Sociedade Brasileira de Numismática. Que eu sou um colecionador e eu tenho muitos amigos na sociedade. Sociedade Numismática Brasileira. Aí cheguei para o meu presidente e disse, eu preciso de você. Você vai ter que me apoiar. Eu preciso de verba para ajudar atletas, eu também vou ajudar, Alexandre também vai ajudar e Cíntia. Nós vamos criar um primeiro vínculo para os próximos objetivos. E, para minha surpresa, a nossa equipe estourou com 105 atletas. Para o brasileiro, que será agora dias 19 e 20 de Na realidade, vai ser um brasileiro, mas não é o Campeonato Paulista. O 52º Campeonato Paulista. É o paulista que acabou virando um brasileiro, né? Exatamente. Ele é a prévia do brasileiro, ou sempre foi nos anos anteriores, quem é campeão paulista é campeão brasileiro e fatalmente também sul-americano. Então, eu contactei com muitos atletas e o Anderson, da UCA, de São José, Sebastião Chaves, grande amigo, com o presidente, seu Jairo Vieira, e com seus assessores, Dil, falei, preciso de uma parceria. E Santa Catarina é minha menina dos olhos. Não posso deixar de amparar Santa Catarina jamais.
Eu não sou aquele que foge à luta, não. Santa Catarina é meu coração. Sim, Aí sim. eu falei, vamos fazer a parceria? Vamos. Assina embaixo, GR. E aí, como eu também trabalho com o Rio Grande do Sul, também assinou embaixo. E aí acabou assinando outros estados, Bahia, Rondônia, Brasília. E aí nós formamos uma equipe nacional com vistas ao Campeonato Sul-Americano e a surpresa agora para você, o Campeonato Mundial de Clubes, que é a Nossa. nossa intenção de fazer. É em 2021 ou 22? 2021, o primeiro Campeonato Sul-Americano de Clubes, Master. E em 2022, o primeiro Campeonato Mundial de Atletismo Master de Clubes. No Todos Brasil? no Brasil. E Santa Catarina está no páreo, viu? Para sediar. As portas estão abertas. Estão abertas. Ó, isso é notícia fresquinha, pessoal, hein? Olha lá, hein? Olhem com carinho, hein? Sabe o que é que eu fico triste, Jerry? E não é culpa de ninguém, acontece as coisas. É aquela estrutura fantástica do SESI de Blumenau não está com a pista 100%. Ali é coisa para fazer mundial, para fazer de tudo, ali, né? Que estrutura tem ali, né? E olha, eu sou da época do barro, Barrotan. Sim, Tu faz muita pergunta para os atletas. Eu assisto todas, tá? Eu não perco uma. Só perdi a da Maroca, mas a da Maroca eu assisto depois da minha. Qual é a diferença do Barrotan para o Robertan, para o Tartan e para hoje essa linha de pistas que existe? É enorme. Se eu tivesse participado das competições nesse material sintético, minhas marcas teriam sido, ó. Ah, mas que dúvida, que dúvida. Sem sombra de dúvidas. E o SESI, eu competi no Barrotan do SESI, né? E eu lembro que o SESI... Ele ficava ótimo, quando chovia ele ficava ótimo. Eu participei do meio fundo e fundo, que eu tinha água até o joelho, quase. Verdade. Eu comi barro, eu tomei água. Mas e aquela estrutura tinha que ser melhorada, né? Ali só falta melhorar a pista, 200 metros, o resto tem tudo. Eu acho que com o presidente, o Pedro Honório, que é uma pessoa muito capacitada, e o Ivo da Silva, que é o pioneiro, a gente não pode esquecer nunca isso. Ivo da Silva é o pioneiro do atletismo de Blumenau. Blumenau não chegou o que chegou hoje, a ser vice-campeão brasileiro no masculino, e terceiro no feminino, e terceiro no geral, de graça. Ela tem uma história que vem desde os anos 70, com todos os atletas. Eu tenho a sorte de conhecer todos. Eu tive a sorte. E desses técnicos, eu tive muita sorte de passar na mão do Ivo da Silva, do Paulo César Zimmer e do Robson de Moraes. Grandes treinadores. Grandes exemplos, enfim, que vão entrar nos quadros, nas próximas edições, eles vão poder dizer isso, né? Pessoalmente para você. Eu até outro dia comentei, tem um capítulo aí mais para frente que vai ser com os treinadores. Eu ouvi. Com os treinadores. Eu sou meio rato seu, eu sou meio fãzão, sabe, de carteirinha. Né? Outro dia alguém me perguntou, o João Carlos dos Santos de Joinville, um dos grandes atletas, vai como treinador também. Porque ele tem um trabalho de treinador que eu acho que suplanta o do atleta. Vilmar Vailate é o que está mais em atuação, né? Não vamos esquecer nunca. O nosso decano, né? Nosso decano. É uma pessoa maravilhosa. Então tem um capítulo, vai ser dos treinadores. Aí vamos eu lembro, Deraldo, que nós estávamos no Brasileiro e as meninas dormiam num quarto e os meninos dormiam no outro. Imagina, a gente dormia no chão, né? Comia porco, comia tudo. Tempo bom. E eu lembro que tinha os espelhinhos lá em Brasília, na sede dos Jogos Escolares Brasileiros, que depois sediava os outros campeonatos brasileiros. E eu lembro que a Jupira era muito grande. E a gente ficava na ponta, a gente pulava, ficava escadinha para espiar as meninas. Olha que bobagem! Espiar as meninas que elas estavam fazendo. E eu lembro que aí eu estava nas costas, eu acho, de quem? Do Fabrício Bini. E do Decathlon, que fazia o Decathlon, que foi campeão dos Jogos Abertos, o Wilson Frari. O Wilson José Frari. E o Newton André Trailaca. E a gente estava espiando.
E aí, de repente, eu só caio daquele negócio e a porta se abre, a Jupira abre. O que é que vocês três estão fazendo? O que vocês quatro estão fazendo aí, nos espiando? Pode entrar! Vocês não precisam espiar. Imagina, Jupira, moleque de tudo, 13 anos. queridíssima, queridíssima. Muito E, tempo pra ver. infantil. Hoje, imagina, eu de molhão. Olha, isso era uma brincadeira nossa. As brincadeiras era ver o outro competir e depois, sabe, passar o trote, passar batom, Cortar o amarrar cabelo, cortar a jornal. sobrancelha, aquela coisa básica. Coisa bem, sabe, nossa. Que Eu sempre época dizia para os boa. meus atletas assim, eu não permito, mas se eu não ver, eu não vou ficar triste. Nossa, eu Se eu vi não umas ver, coisas assim, olha. é É que porque eu eu era sou sempre, por careca. incrível que pareça, eu era o mais jovem e o mais velho. Porque eu era criança, né? Eu fico adulto, né? Quando criança. Sim. E eu aprendi também, isso eu quero destacar aí para todo mundo, sabe, Deraldo, para os atletas de Santa Catarina, dessas gerações. Aprendam as coisas com os atletas mais velhos. Respeitem seus técnicos. Boa. Os atletas do adulto, eles ensinam muito, e eu aprendi muito. Aprendi muito com Magnolia, aprendi muito com Margit, aprendi muito Nossa, com Simoninha, Simone Silva Santos, Simone Silva Santos, grande Simone. exatamente. Simone, a Simonão, que a gente chama, do Epitáfio, também Simone aprendi Fátima muito. Santos. A própria Mônica Lunkmos, Sim. que aprendi com o Joilson, com todos esses atletas, né, o Eduardo Gomes, o Nosso próprio querido Ivo da Sapo. Silva, que competia, eu vi competindo ainda o Ivo, em Sim, sim. 79. Acho que ele competiu até 81, 82, né? Mas isso ele vai contar para nós na hora certa. Vai, eu não vou contar nada. Então, Ô, eu Jerry, vou. Aí, o nosso papo aí, está... Reinaldo, aí na continuação, então, desse projeto, o que me fortaleceu muito foi trabalhar com colecionismo. Eu não sou o maior colecionador do mundo, né? Mas eu brigo aí para ser um dos melhores do Brasil, hoje. E eu tenho muito carinho, porque é um resgate de toda uma história do atletismo mundial e de Jogos Olímpicos. E o que aconteceu? Há 4 anos atrás, eu recebi uma ligação de um leiloeiro. Ele disse: Jerry, tem uma medalha aqui olímpica. E eu sei Nossa, que é tudo que você quer, essa medalha olímpica. Eu falei, mas que estranho, ninguém coloca. Eu já vi alguns atletas colocarem internacionalmente, mas sim, por sim. causa, por exemplo, a Marisa Martin de Cuba, porque Cuba, enfim, Sim, né? Outros atletas que foram para instituição de caridade. Mas isso me chamou a atenção, uma mãe que queria salvar a vida do filho. Que história é essa? Não estou entendendo. Aí eu acessei as coisas, né? E vi que a atleta estava se desfazendo da medalha dela, olímpica, para salvar a vida do filho. Que o filho atleta sofria de brasileira ou estrangeira? atleta brasileira, do basquete, Ah, Cláudia Pastor. Cláudia Pastor, né? A Cláudia Pastor. Da geração de Hortência, Paula, Janete, Marta, Sim. enfim, Branca. E ela já tinha vendido tudo que o único lugar que poderia fazer essa cirurgia, que era no hipotálamo, é um câncer no hipotálamo, era na França. E já tinha feito todos os fundos, vendido as coisas e Sim, sim. conseguido. Ela foi, só que lá eles disseram que o menino precisaria da segunda e talvez uma terceira. Nossa. E aí ela chegou no Brasil e falou: o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu vou pedir para todo mundo que eu já pedi? É ruim, né? É difícil. É difícil passar o chapéu 2 vezes. Ela falou: vou botar a minha medalha de olímpica para vender. E aquilo me doeu tanto que eu falei: eu não vou nunca arrematar essa medalha. E muito menos quem vai é a Hortência, que estava fazendo um apartamento de milhões, enfim, Paula.
elas têm condições, e a própria Confederação Brasileira de Basquete. Sim. Mas, para minha surpresa, quem arrematou fui eu, que dei todo o dinheiro que eu tinha saído do emprego que eu fiquei em depressão. Nossa. Eu cheguei para o meu pai e disse, eu não quero esse dinheiro não foi legal para mim. Ele vai ajudar de uma outra forma. E foi essa medalha. Bom, na hora que eu arrematei, eu estava disputando comigo mesmo, pelo WhatsApp e pelo computador, até dar o dinheiro que eu tinha total. Então eu ficava disputando comigo mesmo. Aí, no final, eu falei, não tenho mais o que dar, já deu toda a grana. Aí, nossa, foi você que arrematou. Aí eu chorei, fiquei super feliz. E aí já tinha a Globo, a Record, a Bandeirante, querendo entrevistar. Aí eu falei pro leiloeiro, eu não fiz isso para me promover ou para aparecer. Eu fiz isso pela criança. Para ajudar. Se a criança melhorar e salvar a vida dela, eu sou eternamente grato. Tá bom. Aí eu voltei, ficaram bravos comigo, e eu comecei a conversar com a Cláudia Pastor pelo WhatsApp. E, coincidentemente, um mês depois, eu tive os Jogos Regionais em Americana, que eu estava por Vinhedo. Hoje eu sou de Marília, nos Jogos Regionais. Eu sou tricampeão dos Jogos Regionais. E abertos eu sou lá na briguinha ali, né? Mas não medalhista, porque não dá também, né? Aí é força a barra. Aí eu já disse, não dá para o vovô ganhar dos netinhos. Não, Mas não. nos regionais dá. O vovô ainda ganha dos netinhos. Aí, Deraldo, eu falei, Cláudia, eu vou Americana e vou te devolver a medalha. Nada mais justo que justo. É um mérito seu. Não quero nem olhar para sua cara. Você é digno disso. Você merece. A medalha é sua. E o mérito é seu. Tá bom. Fiquei triste, tal. Falei, nossa, como eu sou inútil, né? Não consigo nem devolver aquilo. Eu me senti inútil. Olha só a minha cabeça. Eu falei, tudo bem, Deus tem um propósito. E para minha surpresa, ano passado, uma repórter da Globo me liga. Eu falei, mas como é que você sabe meu telefone? Tá na boca do povo assim? Não, foi a Cláudia Pastor que passou. Eu falei, a Cláudia Pastor passou o meu telefone? Ela passou e o filho dela está curado 100%. E eu acho que é nada mais do que justo nós mostrarmos a história nacionalmente. E mostrar que o primo pobre atletismo é o que também ajuda as outras modalidades e que as pessoas têm que se solidarizar com os atos para ajudar uns aos outros. Que lindo. Olha, eu me sinto muito honrado e tal, mas eu vou te responder. Peguei o telefone e liguei para a Cláudia Pastor. Explicou, Cláudia, que história é essa? Até uns anos atrás tu não queria nem me ver a minha cara e agora nós vamos se encontrar? Que história é essa? Não. Eu mudei de ideia. Eu sou muito grata a você e a única maneira de eu retribuir é fazendo isso. Eu falei, mas eu não preciso mais aparecer. Não. Tá bom. E foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida foi ter abraçado ela e ver o rapaz assim, quase do tamanho do Otimar, e 100% não tem mais crise de convulsão que tinha a cada 5 minutos. E eu quero mostrar para vocês. Mas é isso que eu quero ver a medalha. Tá, eu sei que está aí contigo, mostra para nós. A medalha dos Jogos Olímpicos. Nossa, Atlanta, Essa né? é uma medalha verdadeira, tá? Só que essa medalha, ela tem o sentido da vida para mim. Ela não tem só o sentido do olimpismo. O sentido do olimpismo é uma coisa que eu sempre busquei, Deraldo. Eu sempre sonhei com uma medalha olímpica, porque o Ivo sempre colocou isso na minha cabeça. Eu quero um medalhista olímpico. Eu falei, eu vou te trazer essa medalha, Ivo. Mas a gente sabe que existe um caminho muito grande para conquistar isso. Muito, que a gente
Não tem palavras. Mas eu não sei por que eu sou medalhista olímpico, mas com duplo sentido. De E outra essa medalha, forma, para mim, ela não vale 1.000. Ela não tem preço. não tem E preço. eu espero que essa medalha, Aderaldo, faça parte no futuro de um grande museu que o atletismo merece. Não um museu próprio, um museu para que todo mundo veja que o atletismo ele tem história e que pode formar grandes pessoas. Então, se eu tive esta oportunidade, eu acho que todos merecem. Que maravilha. Nossa, que história bonita, que história legal. É, De eu não sou coração. muito de contar também, sabe, Deraldo? Ah, Porque, mas aqui tu tem que contar tudo para nós. Tem que contar. E aí mas como a contou. minha vida é um livro aberto para você, como eu tenho Jerry, carinho por você, Deraldo? eu Muito. também tenho muito carinho por você. Eu Desde, lembro de conheço você. desde A tua 12 anos. locução, ó, eu fui o mundo inteiro, tá? Ó, isso é verdade, tá? Você é a melhor locução que eu já vi do mundo inteiro. Poxa, Tu é o me cara emociona, mesmo. cara. Me emociona. É verdade, é verdade. Olha, eu recebi premiação importantíssima de locutores que, enfim, mas eu gostaria de receber a minha medalha do Mundial, gostaria de ter recebido com a sua voz. Não vai faltar oportunidade. Quem sabe? Sabe quem foi meu grande guru na locução? Eu só vinha conhecê-lo nos Jogos Pan-Americanos, trabalhei ao lado dele, Robert Hersh, que foi o Nossa, cara que fez Los Angeles, Seul, ele é bambambam, hein? Barcelona, Atlanta. Trabalhei ao lado do cara, no Ah, Pan-Americano. Eu quando escutava eu, as gravações do cara e eu criava um estilo parecido com o dele, que eu gostava do que eu ouvia. Aí tive esse privilégio de trabalhar ao lado desse cara. Então, sabe, Deraldo, esta medalha olímpica eu quero dedicar a todos os atletas de Santa Catarina de todas as gerações. Nós nossa, não que temos ainda uma maravilhoso. medalha olímpica. Santa Catarina não tem no atletismo. Não. E Santa Catarina só tem uma medalha, que é da Ana Moser, de bronze, da mesma Olimpíada. Mas a representação dessa medalha é nossa. É dos atletas de Santa Catarina e do Brasil. Né? Eu sei que o Brasil tem vários, mas Santa Catarina não tem. Então, eu queria que os atletas jovens, dessas novas gerações que eu vejo hoje de Santa Catarina, se espelhassem nessa medalha e trouxessem, antes da minha partida para o estado de Santa Catarina, para esse maravilhoso presidente que é você. Olha. Não vou esquecer da sua secretária, não vou. A Liege é muito nota 10 e tem que ser lembrada sim. Nossa, é meu anjo da guarda hoje no atletismo é a Liege, né? Tu é um cara muito visionário, sabe, Deraldo? Eu acho que eu me inspirei em você, né? Já que você é o vovô, né? E eu sou você é o bisavô, eu sou o vovô. Não, mas não fala assim não, cara, porque nós vamos fazer muitos projetos aí junto ainda. Nós vamos fazer Olha, eu espero esse contribuir Master muito, Decolar, nós sabe, vamos Deraldo? fazer esse Master Com Decolar. alguma coisa eu espero contribuir. Seja pequena ou seja grande, mas eu espero contribuir. Não, vamos Então, fazer muita coisa ainda. a Eu só pressão. falo assim, a gente tem que se reinventar. Quando a gente pensa que está tudo bom, a gente tem que começar outras coisas para fazer a coisa ficar melhor. Exatamente. Né? Tem que Exatamente. sempre Eu tendo uma acho que ideia esse na cabeça. start. Eu não imaginava que eu ia retornar, tá? Não imaginava. Tudo foi uma sequência que eu acredito muito, sabe, Deraldo? Não quero ser piegas, mas eu acredito muito em Deus. Eu acho que a fé, ela não pode, de maneira alguma, ser esquecida. Não, nunca. Se hoje a gente está aqui, é porque tem um propósito, né? E eu espero que esse propósito renda muitos bons frutos. E vão render, com certeza, vão render. Jerry, querido, nosso tempo está mais do que estourado, mas o Eu papo está sei. muito maravilhoso, está muito bom. O que é que não foi falado que o Jerry gostaria de falar? Deraldo,
Santa Catarina é o máximo. Essa é a grande verdade. E muito obrigado, Atletismo de Santa Catarina. Vocês me ajudaram a ser e construir o que eu sou hoje. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todas as pessoas. Eu sou muito grato. Todas. Todas, todas, todas. Isso eu acho que é o que valeu na minha vida inteira e o que está valendo a pena, porque agora é colher e é plantar e colher e ver até onde a gente chega, né? Mas pode ter certeza que isso a gente leva no coração, isso é eterno. E é isso que eu tenho para dizer, a gratidão. Essa é a palavra que eu quero expressar, gratidão. Que maravilha, Jé. Vocês veem, amigos, uma pessoa que sonhou, fez um projeto para os 70 anos, atingiu bem antes, mas esse projeto, como falamos, ele vai se renovar a cada 5 anos. Eu quero ter o prazer ainda de ver o Jerry com 70 anos lá, buscando as medalhas, os sonhos dele lá na frente. Nós não temos tanta diferença de idade assim, não, Jerry. São só 9 anos. Tu estás enganando, acho que tu é mais jovem do que eu, viu? São só 9 anos de diferença. Meu Sabe, querido. Deraldo, eu queria deixar uma coisa assim para os atletas. A segunda é a mensagem. É a mensagem. Qual é a mensagem do Jerry? Atletas catarinenses, dediquem-se, esforcem-se, deem os 100%, sempre, sempre. Mas não esqueçam de estudar. Trabalho, estudo é o que vai deixar vocês a terem uma vida com projetos. Eu me programei, eu sou muito sincero. Eu fiz uma programação de vida. Foi difícil. Nada é fácil. Mas espelhem-se nisso. É isso que eu tenho para deixar para vocês. Que maravilha de mensagem, Jerry. Queria te agradecer demais essa disponibilidade, seu tempo dedicado. Não vale, tu me fez chorar algumas vezes, viu? Mas se não chorar não tem graça, né? Eu sou chorão mesmo. E dizer que essas conquistas que o Jerry teve, campeão mundial várias vezes, pan-americano, sul-americano, ibero-americano, é fruto de uma determinação imensa. Então, eu te conheço desde garoto, tenho o prazer de ser teu amigo esse tempo todo e dizer que é uma honra para a gente te entrevistar, fazer parte dessa galeria dos grandes heróis do nosso atletismo e ouvir essas histórias maravilhosas que você contou para nós, né? Agradecer demais, Jerry. Você é Eu sei que nós vamos trabalhar muito junto ainda, mas fica aqui essa gravação que vai ficar para a eternidade aí da nossa história. Essa história maravilhosa, até aqui, que vai continuar, do Jerry Edson da Costa. Obrigado, meu querido. Valeu demais. Fala! Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Jerry. E a vocês, amigos que estão conosco, nosso muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.